Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 20 de fevereiro de 2025. E nesse horário nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda, tá? Deixa eu ligar aqui a minha luz para ver se melhora. Está aqui, ó. Diversidade dos Carismas. Teoria e Prática da Mediunidade. Meu livro, como é antigo, aí tem o volume 1 e o volume 2. Mas quem tem um livro novo é o volume só, tá? Nós estamos estudando o capítulo 15, que trata da psicofonia. Hoje eu vou começar o item 11 do capítulo 15, que tem por título Quatro Faculdades Básicas. Todo mundo já achou? Quatro Faculdades Básicas. Capítulo 15, item 11. Bem, mas nesse momento em que nos encontramos aqui, prestes a iniciar o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, a Francisco de Assis, agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos, estudando, nos esforçando, vencendo os obstáculos, para continuarmos as nossas atividades. Que o Pai nos abençoe, que o Pai nos fortaleça, abençoe o nosso lar e abençoe também todas aquelas pessoas, Senhor, que estiverem nesse momento mais necessitadas, não importa onde elas estão, mas que todas elas possam receber a tua graça, Senhor. E assim, envolvidos por essas vibrações que vêm do alto e caem sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente que nos dê ombros fortes, Pai, e nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos lá, começando aqui no nosso capítulo 15, Psicofonia, item 11, quatro faculdades básicas. O tema que a gente vai estudar hoje é bastante interessante, porque o Hermínio de Miranda chama a nossa atenção para um fato aqui, né, que a gente, às vezes, pode não dar importância, pode achar que é uma bobagem, mas não é não. Principalmente para quem trabalha com a mediunidade. Ele vai nos explicar uma série de coisas, tá? Envolvendo a mediunidade, explicando por que isso acontece, como acontece, da importância da gente ficar bem atento, prestando atenção. E qualquer dúvida, gente, vocês podem perguntar, tá? Se tiver dúvida, não compreendeu bem, quiser que eu repita alguma coisa, é só falar. Então, vamos iniciar aqui. O problema da clarividência, né? O que seria essa clarividência? Vamos relembrar aqui, né? São aqueles fenômenos de vidência à distância. Quando você vê algo à distância. Por isso que é clarividência. Então, não tem médium que vê as coisas acontecendo em um ambiente distante de onde ele está. Isso é a clarividência. Então, ele diz aqui, o problema da clarividência foi abordado no local próprio deste livro. Quer dizer, houve um capítulo anterior desse livro onde nós estudamos sobre a clarividência, em conexão com a fenomenologia anímica. Então, nós estudamos no capítulo anterior sobre a clarividência, essa capacidade do médium de ver à distância, e também estudamos, relacionado a isso, com a fenomenologia anímica. Aí ele diz aqui, vamos retomá-lo a seguir com enfoque algo diferente, a fim de estudá-lo no seu aparente envolvimento com os fenômenos mediúnicos. Iniciemos, pois, com uma ligeira recapitulação.
Partindo do conceito, da ideia formulada por Allan Kardec, de que médium é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens, que essa é a ideia de médium. Médium é a pessoa que é intermediária, tanto que a palavra médium vem de medianeiro, aquele que media, é uma conversa entre duas pessoas. Por exemplo, se você tem um programa de entrevistas, onde você, como convidado, você chama duas pessoas para discutir um assunto. Então, o mediador é aquela pessoa que organiza, vira para o primeiro convidado e diz assim, faz uma pergunta para o primeiro convidado. Aí o primeiro convidado responde. Depois ele faz uma pergunta para o segundo convidado responde. Daqui a pouco ele vira para o primeiro convidado e diz assim, você quer falar alguma coisa sobre o que o outro companheiro aqui falou? Criticando ou apoiando? Tudo bem. Aí vira para o outro. E agora você? Você quer criticar ou quer afirmar ou dizer que concorda com o que o outro falou? Então, aquele que está no meio entre os dois é o mediador, é o intermediário, é aquele que media. Então, o médio é esse, ele intermedia, né? Ele está aqui, é a pessoa que serve de intermediária entre os espíritos e o homem. Os espíritos querem falar, passam a mensagem para ele, médium, e o médium passa para os homens, para os encarnados. O encarnado quer fazer uma pergunta ao espírito. Então, ele faz a pergunta dirigida ao médium. O médium repassa como o espírito está ligado ao médium, vai passar essa pergunta para o espírito. E ele está ali no meio, ele é o intermediário. Então, está aqui. Essa ideia que Kardec deu de médium é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. E nem todo mundo pode fazer isso. Lembra da questão 159 do Livro dos Médios? Todos somos médios, todos somos médios. Mas alguns têm essa capacidade mais aflorada. Então, na questão 159 do Livro dos Médios, Kardec diz assim: todo mundo são médios, mas eu vou chamar de médium aquele que é ostensivo. E para mostrar como nem todo mundo é ostensivo, em que o médio ostensivo tem uma coisa especial que os outros não têm, eu não sei se vocês viram da televisão, mas eu coloquei para vocês uma matéria hoje no grupo, né, aqui do Evangelho, foi uma matéria que já tinha dado na televisão e ontem deu na Globo News. Inclusive, o mediador do programa, porque tem um rapaz que é o jornalista, que é o mediador, e ele fala com 4 jornalistas que estão na tela. Quem falou sobre isso foi o André Trigueiro, que estava lá. O Marcelo Cosme, né, que é o intermediador do programa, se eu não me engano, programa das 8 horas da Globo News. Ele virou e disse assim, ele me deu a notícia e depois falou, André, explica para a gente esse negócio. A notícia é essa, médios têm alteração genética. Eu botei hoje, quem quiser depois, vai lá no grupo do Evangelho, eu vou passar para vocês, vai estar no grupo do Evangelho, uma pesquisa científica feita pela USP, Universidade de São Paulo, e outras universidades brasileiras, uma pesquisa de ponta, provando que os médios têm genes um pouco diferentes, quer dizer, os médios ostensivos, das que não são. E eles fizeram a pesquisa assim, olha que coisa interessante. Eles pesquisaram pessoas que são médios de várias religiões e seus parentes de primeiro grau. Por exemplo, 2 irmãos gêmeos. Um é médium, extensivo, o outro não é. A gente sabe que o gêmeo univitelino, aquele que um é a cara do outro igualzinho, eles têm genes iguais.
Mas no caso do médium, o gêmeo que é médium tem alterações genéticas que o outro não tem. Então, eles pegaram assim, os médios e seus parentes próximos. Por exemplo, pai, compararam, né, com o gene do pai, da mãe, dos irmãos, entendeu? Dos filhos, parentes bem próximos. E descobriram, esses cientistas, que o médium tem nos seus genes algo diferente do seu parente próximo, até no caso de irmãos gêmeos. É uma pesquisa científica que as universidades de São Paulo, do Rio, de vários lugares do Brasil, lançaram, fizeram essa pesquisa. Agora eles vão ampliar, porque eles acharam isso extraordinário. Só que Kardec já falava sobre isso. Lembra? Ele dizia o seguinte: quando um médium está para reencarnar, na sua organização física, é feito modificações. Por isso que diz que a mediunidade é orgânica. É feito algumas modificações. Então, os cientistas fizeram isso. Pegaram vários médios, comparando com seus parentes mais próximos, no caso, irmãos gêmeos, e descobriram isso. E acharam aquilo extraordinário. O que é isso? Então, eles estão pesquisando. E eu coloquei para vocês. Está lá no grupo, né? Você vê, a pesquisa foi tão importante que a Globo News ontem lançou essa matéria e o André Trigueiro foi convidado para explicar. E ele deu explicação baseada na ciência. Baseado na ciência, né? Então tá lá, médios têm alteração genética, afirma pesquisa brasileira. E eles vão agora aprofundar essa pesquisa. Muito interessante. Isso Kardec já dizia em 1857. Aí o André Trigueiro falou: a ciência está agora entrando nesse campo da transcendente. Esse campo transcendente. Por quê? Porque tem coisas, e ele deixou bem claro isso, que a ciência não consegue explicar. Como é que isso acontece? Não consegue explicar. Então, eles fizeram essa pesquisa. É uma pesquisa científica. Eles pegaram simplesmente, pessoal, você é médium, médios atuantes, médios de Umbanda, pegaram médios de Umbanda, médios de Candomblé, médios espíritas, médios de várias religiões, não foi só do espiritismo. E fizeram essa pesquisa. E pesquisaram também seus parentes mais próximos, de primeiro grau, parentes de primeiro grau, que é irmão, pai, filho, no caso, irmãos gêmeos, né? E descobriram isso. Então, eles estão pesquisando a genética, a matéria, o corpo, e chegaram a essa conclusão. Tem algo diferente. Aquele que é médio tem algo diferente. Então, ele diz aqui, né? Então, esse médio é essa pessoa. É o médio ostensivo, tá? Que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Não há como deixar de concluir. Aí, olha só o que o Hermínio vai dizendo. Vamos acompanhar passo a passo. Não há como deixar de concluir que somente existe fenômeno mediúnico quando entra em ação essa estrutura básica, na qual figura o espírito desencarnado, o intermediário, que é o médio, e seus desencarnados. Então, você só tem fenômeno mediúnico quando esses três elementos estão presentes: o espírito comunicante, o médium e quem vai ouvir a mensagem do médium, que são os encarnados. Se não tiver essa estrutura mediúnica, espírito, médium e encarnado, que é quem vai ouvir o que os espíritos dizem, não tem fenômeno mediúnico. Então, para ver fenômeno mediúnico, é preciso ter essa estrutura básica, na qual figuram, ele botou aqui, o espírito desencarnado, o intermediário, que é o médium, e os seres encarnados. É aquele que quer saber o que está acontecendo no mundo espiritual. A comunicação mediúnica é o seu produto.
Então, o que resulta dessa estrutura básica? É a comunicação mediúnica. Esse é o produto. Por isso estamos propondo, aí ele vai falar aqui, um reexame, reexaminar isso em certos aspectos da fenomenologia psíquica, que estão sendo indevidamente tomados por mediunidade, quando são manifestações anímicas. Então, ele vai querer mostrar aqui. Eu estou do livro, Verinha, Diversidade dos Carismas, capítulo 15, item 11. Item 11, do capítulo 15. Aí ele vai dizer que temos, para objetivar tais aspectos, 4 das mediunidades básicas. Psicofonia é uma mediunidade básica. O espírito passa uma informação para o médium e o médium fala com a gente. Não é assim? A estrutura básica está presente. Espírito, comunicante, médium, que recebe a mensagem do espírito, e ele fala para a plateia ouvir. Psicografia. O espírito dita, o médium escreve e a gente lê o livro. A gente lê o livro. Se ele escreve o livro, se ele manda mensagem, não é para guardar, né? É para a gente ler a mensagem. Tudo bem. Aí ele coloca vidência e clareaudiência. Repare uma coisa, já vou dando spoilerzinho. Psicografia. Essa grafia, olha, a palavra é psicografia, tudo junto. Grafia vem de escrever. Psico, vem daqui. Meu pai às vezes dizia assim, quando a gente estava meio perturbado, eu acho que você está meio a psicar. Psica. Então, psico vem do psiquismo, tá certo? Psicofonia. Fonia vem do som da voz. Psico vem da mente. Aí depois vem vidência e clareaudiência. Opa, peraí. A palavra é diferente, né? Psicografia, psicofonia, tudo bem. Vidência e clareaudiência. Aí ele fala assim: vamos analisar isso. Antes de irmos adiante, propondo abrir certo espaço para algumas considerações de natureza terminológica, ele quer fazer aqui uma observação sobre a questão das palavras. Psicografia está ok, psicofonia está ok. Mas por que as outras palavras não seguem a mesma estrutura? Aí ele diz aqui, que classificam manifestações psíquicas, por isso que é psicografia, psicofonia é uma manifestação psíquica, né? Faladas ou escritas, que é a psicofonia e a psicografia. Já o mesmo não se pode dizer de vidência ou clarividência. E clareaudiência, tá? A clarividência é quando você vê a distância. A clareaudiência é quando você ouve alguma coisa. Na primeira abordagem do problema, propusemos separar o termo clarividência para caracterizar apenas os fenômenos de vidência à distância pelo espírito encarnado em desdobramento. Então, a clarividência é o fenômeno de vidência à distância pelo espírito encarnado em desdobramento, o que o conceitua como fenômeno anímico. Quando eu, Rose, me desdobro, estou no plano espiritual, meu corpo está aqui, e eu estou vendo a distância, isso é clarividência. Eu estou vendo. A estrutura básica não está aí. Qual é a estrutura básica? Espírito, que o Kardec propõe. Espírito, médium, encarnados. Aqui eu, Rose, encarnada, desdobrei. Estou vendo algo à distância. Clarividência. Ele chama de fenômeno anímico.
Agora vamos pensar uma coisa. A palavra animismo foi um termo criado por um inglês chamado Sir quer dizer, o cavaleiro da rainha, recebeu o título da rainha de Sir, né? Sir Edward B. Taylor, em 1871. Ele criou esse termo animismo. Aí o russo Aksakov, lá no final do século XIX e início do século XX, adotou esse termo animismo, mas Kardec nunca adotou. Kardec nunca adotou a palavra animismo. Você não vai encontrar na codificação a palavra animismo. Para Kardec, o fenômeno que nós provocamos chama-se fenômeno não mediúnico. Existe o fenômeno mediúnico, que é a psicografia, que tem a estrutura básica, espírito, médium, e o povo, que o povo vai ouvir o que o espírito está falando, psicofonia, estrutura básica, espírito, médium, e o povo que vai ler o livro, que é a mensagem do espírito. Isso Kardec chama de fenômeno mediúnico, tem a estrutura básica. E quando não tem a estrutura básica, quando é um processo anímico, foi o que o Ribinho vai dizer aqui para a gente. Tem coisas que, quando cai no gosto do povo, fica. Entendeu? Fica. A palavra animismo não é igual ao chakra. Kardec nunca falou em chakra. Entendeu? Kardec nunca falou em aura. Ele fala em atmosfera espiritual. Mas a palavra aura, alguém inventou, criou, e todo mundo gostou, todo mundo fala. Vou dizer para você que está errado, mas não é uma palavra criada por Kardec. Kardec não adotou o termo animismo. Ele adota os dois termos, fenômeno mediúnico e fenômeno não mediúnico. O mediúnico é igual ao animismo, que outras pessoas criaram esse termo. Tá? Estou dizendo que quando você ouvir falar em fenômeno não mediúnico, a pessoa vai dizer: o que é isso? Isso é o animismo. Kardec adota o termo fenômeno não mediúnico. Tá? Só para a gente pegar. Aqui o Emílio fala de animismo. Então, ele diz aqui: o que é a clarividência? A clarividência caracteriza os fenômenos de vidência à distância, pelo espírito encarnado em desdobramento, o que conceitua como fenômeno anímico, um fenômeno não mediúnico, como diz Kardec. Nesse caso, ficaria o termo vidência reservado, né? Aqui, o termo vidência, reservado apenas para os fenômenos de natureza nitidamente mediúnica. Quando contamos com o esquema básico de que há pouco falávamos, ou seja, quando há espírito, fonte emissora, médio, veículo, intermediário, e seres encarnados, destinação. Então, por exemplo, o médium vê um espírito. E o espírito diz assim: eu quero que você dê um recado para Iraci. Diga para Iraci isso, 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 isso. O médium está sendo intermediário. O espírito se materializou para ele. O espírito se materializou para ele. Então, nós temos o espírito que se materializou, o médium, e a pessoa que vai receber o recado. O espírito se materializou. Estrutura básica. Fenômeno mediúnico. Vidência. Já a clarividência, quando é você encarnado que desdobra e vê o mundo espiritual, você viu o mundo espiritual, viu aquelas belezas todas, agora você. Então, depois que você acorda, você diz para alguém: eu estive para ver em Verinha, vi umas coisas tão bonitas. Mas eu vi. Não teve nenhum espírito nesse negócio. Entendeu? Eu vi e resolvi contar para alguém.
Fenômeno não mediúnico, fenômeno anímico. Aí ele vai dizer aqui, seja como for, porém o termo vidência como clarividência estão fora de compasso com os demais, psicofonia e psicografia. Por certo comodismo tradicional, foi adotada a primeira expressão, clarividência, visão clara, sem melhor exame das suas possibilidades, de seu conteúdo semântico, sem se preocupar com a estrutura da palavra. Era a palavra proposta pelos primeiros magnetizadores franceses, que eles vão dizer clairvoyance, pelo mesmo comodismo. Os ingleses adotaram, sem alterar uma só letra, dado que poderiam tê-lo feito, já que dispõe em sua língua das palavras adequadas para traduzir tanto clair como voyance, ou seja, clair e vision, visão clara. Parece, contudo, que a palavra nasceu com inusitada força, se impôs, consolidou. É aquela coisa. Criaram a palavra clarividência e todo mundo gostou e ficou. É até compreensível que tenha servido aos seus propósitos iniciais e ainda possa servir para caracterizar os fenômenos anímicos, fenômenos não mediúnicos, com visão à distância. Então, ele diz, essa palavra clarividência até pode ser usada quando se tratar de fenômeno de visão à distância, que é um fenômeno não mediúnico, ou anímico, de usar. Mas, para fenômenos mediúnicos, é inadequada. A maneira correta de chamar a mediunidade, de rotular a chamada mediunidade clarividente é o termo psicovidência. É a psicografia, psiquismo ligado à escrita. Psicofonia, psiquismo ligado à fala. Psicovidência, psiquismo ligado à vidência. Então, ele diz que esse é o certo. Para fenômeno mediúnico, como falei, vidência como fenômeno mediúnico, tendo a estrutura básica, espírito, médio e o povo. Tá? Ele diz, o termo psicovidência, coerente com as demais palavras há pouco citadas, que é psicografia e psicofonia. Aí ele diz aqui, por extensão, em vez de clareaudiência, clareaudiência quer dizer, audiência clara. Eu ouço o que o Espírito está falando para mim, e eu passo, eu como médio, porque não é todo mundo que escuta a palavra dos Espíritos, não é? Só o médio, ostensivo. Ele escuta o que o Espírito falou para ele, e ele conta para as pessoas, intermediário. Então, tem estrutura básica. Então, a palavra correta seria psicoaudiência. Então, essas são as quatro, podemos dizer aqui, como ele falou antes, né? As quatro tipos de mediunidades básicas: psicofonia, psicografia, psicovidência e psicoclariaudiência. É o nome correto. No caso, é psicoaudiência, não é clareaudiência. É psicofonia. Então, ele diz aqui, digamos, pois. Aí depois ele diz, e assim com algumas concessões da mistura do grego com o latim, o que não ocorre com a psicofonia e psicografia. Mas ele diz aqui, digamos, pois, que as quatro modalidades básicas de mediunidade de efeito intelectual. Mediunidade de efeito intelectual. Porque o fenômeno físico não é efeito intelectual. Tá? Mediunidade de efeito intelectual. Psicofonia, psicografia, psicovidência e psicoaudiência. O psiquismo entrando nisso daí. Tá? Esse seria os termos corretos e adequados. Isto, porém, diz o Hermínio, voltamos a lembrar,
quando entra em ação o esquema estrutural já conhecido, espírito, médio e o povo, e o homem que vai ouvir a mensagem. Isso é espírito manifestante, olha que ele repete toda hora isso. Estrutura básica, espírito manifestante, médio e ser encarnado. O ser encarnado é aquele que vai ouvir a mensagem, vai ler a mensagem. E mais, estamos no pressuposto de que o espírito manifestante, como está implícito da codificação kardeciana, é um ser desencarnado. Estamos aqui falando do comunicante desencarnado, porque a gente sabe que tem o comunicante encarnado. Não tem o comunicante encarnado? O sujeito está dormindo. Desdobrou. Então, ele está falando aqui, nesses casos, na conceituação kardeciana, do ser desencarnado como espírito manifestante. Aí ele continua. Se, porém, esse espírito comunicante é o do próprio médium, e ele, inegavelmente, pode comunicar-se por intermédio do seu próprio corpo, então teremos a comunicação anímica. O fenômeno não mediúnico, como chama Kardec. Porque se eu, Rose, desdobro, entro em transe, me desdobro, vejo coisas e começo a relatar o que eu vi, é um fenômeno não mediúnico, é um fenômeno anímico. Anímico, palavra que outros usam. Kardec chama de não mediúnico. Não tem a estrutura básica. E é formada por espírito manifestante, médio e o ser encarnado que vai receber a mensagem. Sou eu. Eu não posso fazer isso? Posso. Eu não posso entrar em transe e falar, trazer uma mensagem baseada nos meus conhecimentos? E quantas vezes o médium tem mais conhecimentos do que o espírito desencarnado? Não teria? Claro, sobre os seus espíritos. Então, o encarnado, vamos dizer que você tenha um espírito desencarnado e um espírito encarnado. E você faz uma pergunta para os espíritos desencarnados sobre um tema. Ele deu uma resposta. E você faz essa mesma pergunta para um estudioso encarnado daquela história. E ele deu uma resposta melhor que o do desencarnado. Pode. Porque ele pode ter mais conhecimento que o desencarnado sobre aquilo. Não é? Vamos pegar aí um próprio doutor Jorge Andréa, quando estava encarnado, o Emílio de Miranda, quando estava encarnado, o Hernando Guimarães Andrade, quando estava encarnado. Eram cientistas. Se alguém fizesse uma pergunta para eles de perispírito, eles poderiam dar uma resposta melhor de um desencarnado. Porque eles eram estudiosos. Lembrando que Kardec sempre diz, não só Kardec, mas, eu adoro isso, né? Primeira carta de João, né? Olha o que João diz. Não é Evangelho de João, é primeira carta de João. João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Essa primeira carta de João fica depois do Ato dos Apóstolos, depois das cartas de Paulo. Olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 1. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Ele está dizendo assim, não acreditem em tudo que os espíritos falem, porque eles poderão ser falsos profetas, porque eles poderão não ter o conhecimento sobre aquilo. Então você faz a pergunta para o espírito. Se ele for um espírito leviano, ele responde qualquer coisa. E se você for um tolo e não examinar com profundidade o que ele falou, você leva gato por lebre. Ah, mas foi o espírito que falou, o que os espíritos falam.
É, é positivo. Não. Kardec diz que não. Kardec diz: examinai tudo que vem dos espíritos. E João, há 2.000 anos atrás, falou a mesma coisa. Então, o encarnado pode ter um conhecimento muito maior, muito mais profundo que o desencarnado. E tem gente que não aceita isso. Uma vez eu vi uma palestra de uma expositora, ela contou uma história, que ela fez um trabalho científico muito bem preparado, ela bem fala, profundo, ela disse que estudou bastante, preparou aquele trabalho, e foi apresentar num seminário numa casa espírita. Terminado a exposição, um companheiro da casa foi falar com ela. Virou para ela e disse assim: adorei o seu trabalho, que trabalho bem feito, muito profundo. Quem foi o espírito que ditou para você? Ela virou assim: não, o espírito ditou. Eu pesquisei e fiz trabalho. Ah, um trabalho tão bem feito como esse só pode ter vindo dos espíritos. Quer dizer, pode ser que até algum espírito tenha intuído ela, mas ele não aceitava que um trabalho daquele quilate pudesse ter sido feito por um encarnado. Entendeu? Tirando dela a qualidade do trabalho dela. Então, é o que ele está dizendo aqui. Ele diz assim, né? É, se, porém, esse espírito que vai dar a comunicação, o do próprio médium, inegavelmente, como Kardec diz, pode comunicar-se, por intermédio do seu próprio corpo, então teremos a comunicação anímica, quer dizer, a comunicação não mediúnica, como diz Kardec, que para ser mediúnica tem a estrutura básica, espírito manifestante, médio e o ser encarnado, tá? Aí ele vai dizer aqui, o exemplo mais comum disso é o da regressão de memória, na qual o ser encarnado, desdobrado, assume a sua condição de espírito. O encarnado desdobrou o corpinho, ficou na cama, sentado na cadeira, ele está livre. Livre do corpo, sem o obstáculo do corpo. Aí ele diz aqui, com acesso à sua memória integral. Você está desdobrado em espírito, você tem acesso ao seu arquivo mental, os seus conhecimentos estão direitinho, arquivadinho lá na sua memória integral. E fala psicofonicamente pelo seu próprio corpo. Então, eu estou desdobrada, tive acesso a minhas, ao meu conhecimento, à minha biblioteca, que está na minha memória integral, e eu, espírito desdobrado, começo a falar. E a mensagem sai pela boca do meu corpo. Eu estou dando uma mensagem psicofônica, onde eu sou médium. Eu estou desdobrada, estou em espírito. Tive acesso à minha memória integral. E começo a falar das informações que estão na memória integral através do meu corpo. Eu estou dando uma mensagem psicofônica usando o meu próprio corpo. Aí ele diz aqui, acho possível, por analogia, admitir que a comunicação seja mediúnica. Quando o espírito encarnado desdobrado transmite uma mensagem psicofônica ou psicográfica através de outro médium. Então, ele diz aqui, acho possível, por analogia, admitir que a comunicação seja mediúnica quando o espírito encarnado desdobra, transmite uma mensagem psicofônica ou psicográfica através de outro médium. Eu desdobrei, estou encarnada. Aí, Ana Constantina é médium, está lá na mesa, mediúnica. Eu vou dar uma comunicação através dela. Eu estou encarnada, estou dando uma comunicação através dela. E essa mensagem está indo para o outro encarnado. É mediúnica. Porque tem o espírito. Ah, mas ele não está desencarnado. Mas ele está livre do corpo. Eu estou encarnado, mas estou livre do corpo. Estou igualzinho o desencarnado lá no plano espiritual.
só estou ligada ao meu corpo pelo cordão de prata, mas eu estou livre do corpo, estou em espírito. Aí eu dou uma mensagem usando o médium, outro médium, e os outros encarnados vão ouvir mensagem mediúnica, fenômeno mediúnico. Entendeu? Fenômeno mediúnico. Aí ele diz assim: eu posso transmitir essa mensagem pela psicofonia ou psicografia, através de outro médium, pois, nesse caso, ele está funcionando como um desencarnado, como assinala Kardec, ao dizer que se o espírito desencarnado pode dar a sua comunicação, também o encarnado pode fazê-lo, e o faz como espírito, porque ele está desdobrado. Vamos pegar o livro dos médiuns que eu pedi a vocês, na questão 223. Então, só voltando um pouquinho, quando o encarnado tem acesso à sua memória integral, desdobrou, teve acesso à sua memória integral e falou através do seu corpo, não é fenômeno mediúnico, é fenômeno anímico, ou não mediúnico. Porque aqui tem um espírito, tem um espírito ali usando o seu próprio corpo para mandar mensagem. Ele teve acesso ao seu arquivo e vai dar uma mensagem psicofônica usando o seu próprio aparelho fonador. Mas é ele o tempo todo, entendeu? É o médium, é a pessoa o tempo todo. Ele desdobrado, acessou a sua memória e vai usar o próprio corpo para dar mensagem. Não vai usar o corpo de outro médium. Vai usar o próprio corpo. Fenômeno não mediúnico. Fenômeno anímico. Tá bom? Agora, se eu encarnada, tiver desdobrada, usar um outro médium para mandar mensagem, fenômeno mediúnico. Percebeu que a gente tem que saber das nuances? Agora vamos lá para 223, o livro dos médios. Parte segunda, capítulo 18. Não, capítulo 19, desculpe. Do papel dos médios das comunicações espíritas. Questão 223, segunda pergunta. Que tem 223 primeiro, aí embaixo, 223 segundo. Olha a pergunta de Kardec. É item 220. É assim que a gente lê. Item 223, segunda pergunta. Aí Kardec pergunta: as comunicações escritas, psicografia, ou verbais, psicofonia, também podem emanar do próprio espírito encarnado do médium? Perceberam? Está perguntando se o encarnado pode fazer psicografia e psicofonia. Se a mensagem pode vir dele. Isso é um processo, o fenômeno não mediúnico, chamado de fenômeno anímico. Aí ele diz assim: a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, opa, estou desdobrada, estou com mais liberdade, não estou, porque eu não estou presa no corpo. Recobra suas qualidades de espírito. Opa, estou livre. Tenho mais facilidade de acesso à minha memória integral. Porque eu, encarnada, eu não tenho acesso à minha memória integral, aos meus conhecimentos que eu adquiri em vidas passadas com clareza. Agora, quando eu estou desdobrado, eu posso ter. Eu posso ter. Aí diz aqui: tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis, porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que são encarnados na terra. Eles, então, vos falam como espíritos e não como homens. Então, quando o encarnado desdobra e vem falar com você, ele não está falando com você como homem, ele está falando com você como espírito. Tá? Por que não se havia de dar o beijo com o médium? Letra A.
Não parece que esta explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium, e não do espírito estranho? Aí está dizendo, quer dizer aqui, isso não pode provocar aquela ideia de que não existe comunicação de espíritos? A pessoa não pode dizer que é sempre o médium que está inventando? Os que assim pensam só erram em dar em caráter absoluto a opinião que sustentam, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Agora vamos na pergunta número 6. Pergunta 6. Dessa questão 223, pergunta número 6. Diz assim, a pergunta de Kardec. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento? Este tem por intermediário o espírito encarnado no médium. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessário uma cadeia entre vós, olha a estrutura básica aí. É necessário uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia. E na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que o recebe e transmita. Estrutura básica, que ele falou, os 3 elementos, tá? É necessária uma cadeia entre vós e os espíritos, que se comunicam. Então, qual é o elemento que vai entre vós, encarnados, e os espíritos? É o médium. Estrutura básica está aqui. Nessa 6ª questão, ele deixa clara a estrutura básica. Ele diz aqui, ó, o espírito do médium é o intérprete, é o intermediário, é o medianeiro, porque está ligado ao corpo que serve para ele falar. O médium precisa da boca para falar, né? E, por necessário, uma cadeia entre vós. É necessário um elo de ligação entre o espírito e o encarnado que vem receber a notícia. Como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia. E na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a receba. Então, é o telefone. Ele está falando aqui mais ou menos isso, né? Eu estou aqui, pego o meu celular para falar com a Denise. O celular é o médium. O celular é o médium. Eu passo a informação para o médium e o médium passa para a Denise. Se eu não tiver o celular, como é que a Denise vai saber o que eu estou falando? Eu vou gritar daqui para a casa dela? Não. Ela vai adivinhar, a não ser que ela decida ligar para mim. Aí ela aciona o médium, liga para mim e eu atendo. Então é preciso disso. Essa é a estrutura básica que Kardec, nessa questão 6, eu vou até escrever aqui que eu não tinha escrito, está a estrutura básica. Estrutura básica, formada pelos 3 elementos. E aí você tem o fenômeno mediúnico. Entendeu? Você tem o fenômeno mediúnico. Bem claro, né? Bem claro. Kardec deixou bem claro aqui. Aí voltamos aqui ao nosso Hermínio de Miranda. Aí ele diz aqui. Então, como ele falou, Kardec, ao dizer que se o espírito desencarnado pode dar sua comunicação, como ele deu no item 223, primeira pergunta, também o encarnado pode fazê-lo, e o faz como espírito. Está livre do corpo e da comunicação dele. Da mesma forma, se o médium reproduz por psicografia um texto de autoria de um espírito desencarnado, está produzindo uma mensagem mediúnica. Quando Chico escreveu os livros com as mensagens de Emmanuel, era um fenômeno, uma mensagem mediúnica, que tinha os 3 elementos: Emmanuel, Chico e nós, que vamos ler as mensagens, né? Do Emmanuel, nós. Tem a estrutura básica aí. De vez que funciona esse médium como intermediário entre o espírito e seres encarnados. Se, porém, o
texto provém do seu próprio espírito, tá? Do médium, por escrita automática, como também estou Gabriel Delany no livro Recordações da Mediunidade, então estará reproduzindo um fenômeno anímico, ou um fenômeno não mediúnico. Então, se a Iraci é médium, se desdobra, entra em contato com a sua memória integral e pega um tema lá na sua memória integral que ela conheceu bem, que ela conhece bem, que ela traz juntas encarnações de conhecimento e escreve, isso chama escrita direta. Não é um fenômeno mediúnico. É um fenômeno não mediúnico, como diz Kardec, e que outros chamam de fenômeno anímico. Porque ela está escrevendo o material, o conhecimento é dela, e ela está usando o quê? A mão dela. Escrita direta. Não é psicografia. Fenômeno não mediúnico. Tá? Vejamos agora. Agora ele vai falar uma coisa interessante. Nós já falamos e vamos agora rever. Ele disse que essa aula de hoje é para a gente ficar revendo certos conceitos. Vejamos agora esse mesmo conceito, essa mesma ideia, aplicado à vidência e à audiência. Se o sensitivo vê visão normal ou diencefálica, vamos ver o que é visão diencefálica. O diencéfalo, ele está no cérebro, tá? Ele se localiza no centro do encéfalo. O encéfalo é a parte do sistema nervoso central que está localizado no interior do crânio. Então, o encéfalo é a parte do sistema nervoso central que está localizado no interior do crânio, encéfalo. E como ele falou, visão normal ou diencéfala, então, o diencéfalo está localizado no centro do encéfalo. Se o encéfalo está dentro do crânio, o diencéfalo é uma parte do encéfalo. Esse diencéfalo está ligado à visão por meio do nervo óptico, que transmite as informações visuais do olho para o diencéfalo. Então, o nervo óptico capta a imagem do corpinho, do corpo físico, tá? O nervo óptico, o nosso nervo óptico, capta a imagem, transmite essa imagem para o diencéfalo. Isso é chamado de visão normal ou visão diencefálica. Tem algum espírito nessa história? Não. Se eu sofrer um acidente e ferir, macular o meu diencéfalo ou o meu nervo óptico, acabou. Acabou. Entendeu? Então, o nervo óptico, ele capta as informações e transmite por nervo óptico que que está ligado ao diencéfalo. E o diencéfalo está no encéfalo do interior do crânio. Isso é visão normal. Então, nossa visão normal chama-se visão diencefálica. O Hermínio já tinha falado isso antes, mas aqui a gente, né, tira qualquer dúvida, porque ele está falando. Se o sensitivo, há outra coisa, sensitivo. Todo médium é um sensitivo. Todo médium é um sensitivo. Mas nem todo sensitivo é médium, no sentido da questão médio ostensivo. Todo médium é um sensitivo, sente alguma coisa. Mas nem todo sensitivo é médio ostensivo. Todos nós somos sensitivos. Mas nem todo mundo é médio ostensivo. Como Kardec chama médio aquele que é ostensivo. Então, todo médio é sensitivo, mas nem todo sensitivo é o médio. Então, ele diz aqui, se o sensitivo vê, aí é uma visão normal ou diencefálica,
uma cena no mundo espiritual e não a transmite a ninguém, falta o termo final da equação mediúnica, da estrutura básica. Ou seja, os seres encarnados. Ele viu, achou lindo, que lindo, né? Sensacional. Mas não transmitiu aquele para ninguém, nem para nenhum médium. E aquela visão dele não chegou aos encarnados. Não está, portanto, produzindo uma comunicação mediúnica. E sim observando um fenômeno, seu próprio espírito. Eu desdobrei, vi coisas maravilhosas. Não transmiti para nenhum médium, em consequência, nenhum encarnado recebeu aquela notícia. Então, é uma comunicação, não é uma comunicação mediúnica. É um fenômeno não mediúnico, um fenômeno anímico. Se houve ruídos, música ou frases pronunciadas por espíritos desencarnados, também não se caracteriza nenhuma comunicação mediúnica, a não ser que ele reporte aquela mensagem para alguém que é um médium com algum objetivo, de passar à frente, entendeu? O espírito chegou para mim e disse assim, Rose, está acontecendo isso, 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 isso. Eu, legal, acabou. Morreu em mim. Eu não transmiti para nenhum médium, vamos dizer que eu estou desdobrada, estou no plano espiritual. O espírito fala comigo. Eu não procuro um médium, como espírito desdobrada, não passo aquela mensagem que eu recebi para o médium. Em consequência, aquela mensagem não vai seguir adiante. Eu gravei a mensagem, voltei ao corpo, acabou. Não tem os três elementos. Só tem dois. O espírito falou comigo e eu guardei comigo. Espírito, entendeu? Passou a mensagem para mim, mas eu não passei para ninguém. Não tem estrutura básica. Eu ouvi, entendeu? Eu não passei para ninguém. Não tem a estrutura básica. Fenômeno não mediúnico. Para ser mediúnico, tem que ter os três elementos: desencarnado, o médio e o povo, quem vai receber as mensagens. Aí ele diz aqui, há médiuns, por exemplo, que pela psicovidência, ele já está usando o termo, entendeu? Já está usando o termo. Psicovidência. Contemplam figuras espirituais invisíveis às demais pessoas presentes e lhes transmitem suas impressões ou recados. Assim, por hipótese, vejo ali uma mulher vestida desta ou daquela maneira. Ela tem os cabelos longos e claros, presos por uma fita azul no alto da cabeça. Diz ela que se chama Aurora e manda dizer ao senhor fulano aqui presente, está bem, apenas muito saudosa de todos os que deixou na Terra. Trata-se, portanto, de uma comunicação mediúnica psicovidência, combinada com psicoaudiência, pois o médium viu e ouviu o espírito transmitindo as informações. Viu a mulher lá, psicovidência. Ouviu o que ele falou. Então, o médium viu a mulher, alguém falou para ele, médium, que essa mulher quer mandar um recado para alguém, e ele passou o recado. Tem os três elementos. Com dois tipos de mediunidade conjugada. Entendeu? Com dois tipos de mediunidade aí. A psicovidência, né, como ele usou aqui, a psicoaudiência. Pois o médium viu e ouviu o espírito transmitir as informações pertinentes a pessoas encarnadas que lhe estavam vinculadas por laços de amizade ou de família. Divaldo Franco, agora ele vai contar uma historinha muito interessante. Divaldo Franco transmitiu-me certa vez, transmitiu para o Hermínio de Miranda, certa vez, um desses recados mediúnicos, psicovidentes e psicoaudientes. Divaldo é médium,
certo? Apresentou-se a sua visão, apresentou-se a visão do Hermínio, do Divaldo, a sua visão espiritual, uma senhora que ele descreveu com precisão, pedindo-lhe para dizer-me. A senhora pediu para o Divaldo para dizer para o Hermínio, né, que agora entendia bem a carta que eu lhe escrevera. Havia, contudo, uma dúvida na curta mensagem. Ela me apontava, mas dizia para o Divaldo que transmitisse o recado para João. Então, esse espírito apareceu para o Divaldo e disse para o Divaldo o seguinte: eu quero que você dê o recado para o João. O João. O Hermínio estava presente na reunião. Tá? Estava presente na reunião. E ela disse, né, que agora ela estava entendendo a mensagem que o João tinha dito para ela. Só eu, o Hermínio está dizendo, só eu mesmo poderia ter entendido essa mensagem cifrada, porque ela falou para o Divaldo, ó, diz para o João que eu estou aqui, que eu entendi a carta dele. Só o Hermínio entendeu essa história de João. Olha só. É que pouco depois, olha por que ele entendeu. Porque pouco depois dele iniciar a tarefa de divulgação pela escrita, que se desdobraria em mais de uma dúzia de livros, eu escrever e publicar em Reformador, na revista Reformador, um pequeno artigo intitulado Carta à Mãe Católica, na qual fazia minha profissão de fé espírita, mas em total respeito pelas convicções de minha mãe, e com muito carinho pela sua maravilhosa personalidade. Além do meu nome e das iniciais HCM, que é Hermínio, não sei o que lá de Miranda, usava eu, naquela época, o pseudônimo João Marcos. Ele usava o pseudônimo João Marcos. E a carta foi assinada simplesmente João. Só após essas explicações, Divaldo pôde entender a enigmática comunicação mediúnica, psicovidente, psicoaudiência. Então, ele escreveu um artigo na revista Reformador, escrito Carta à Mãe Católica, aonde ele fazia a profissão de fé dele espírita. Espírita. Era, de certa maneira, uma carta para a mãe dele, porque a mãe dele era católica. Ele foi criado dentro do catolicismo, mas ele era espírita. Então, ele escreveu um artigo, Carta à Mãe Católica, publicou na revista Reformador e assinou João, que era o pseudônimo que ele usava. Como o doutor Bezerra também tinha pseudônimo, Maxi. Assinava. Quando ela veio à reunião mediúnica, ela vira-se para o Divaldo e diz assim: eu quero mandar uma mensagem, tá? Eu quero mandar um recado para o João. Eu quero dizer para o João que agora eu entendo bem a carta que ele me escreveu. A mãe dele mandou uma mensagem para ele através do Divaldo. E disse assim: manda avisar o João, eu hoje, agora, eu do plano espiritual, entendo o texto dele, Carta à Mãe Católica. O Divaldo não entendeu nada, porque o Divaldo não sabia que o Hermínio tinha o pseudônimo João. Aí ele falou, aí o Hermínio foi falar com o Divaldo: Divaldo, essa mensagem aí é da minha mãe. Aí o Divaldo: mas como sua mãe? Ela disse para dar o recado para João e disse: mas João é o meu pseudônimo. Entendeu? O pseudônimo dele era João. Então ela não botou Hermínio. Ela diz: dá um recado para o João. Afinal, quando ele escreveu a carta, ele assinou João. Então ela vai responder para o João. Entendeu? Então ele fez uma matéria, Carta à Mãe Católica, onde ele fazia a profissão de fé espírita dele, mas em total respeito pelas. Ele diz aqui, ó, escrevi a minha profissão de fé espírita, mas em total respeito pelas convicções de minha mãe, e com muito carinho pela sua maravilhosa personalidade. Além do meu nome e das iniciais HCM, que o nome dele é Hermínio, esqueci, não sei o que lá de ser de Miranda, acho que tem um outro nome. Usava eu, naquela época, o pseudônimo João Marcos. E a carta fora assinada simplesmente João. A carta que ele escreveu da revista Reformador.
Só após essas explicações, Divaldo pôde entender a enigmática comunicação mediúnica, psicovidente, psicoaudiente, porque ele viu a mãe do Hermínio e ouviu a mensagem que ela falou para ele. Fenômeno mediúnico, comunicação mediúnica. Tem os três elementos: espírito, médium e o destinatário, o encarnado, que é o Hermínio Miranda. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Aí, Denise? Então, a gente vê aqui como o Hermínio, o conhecimento que esse homem tem, como ele traduz para a gente todo esse conhecimento. Tudo é aliado a Kardec. Então, aqui, nós reforçamos o termo fenômeno não mediúnico, que é o fenômeno anímico, que esse inglês Sir Edward Taylor criou e que a Kizakov adotou nos escritos dele e que grande parte do espiritismo adotou também, animismo, mas não é um termo que Kardec adotou. Kardec fala de fenômeno não mediúnico. Existe o fenômeno mediúnico que tem que ter a estrutura básica, como está lá no item 223, pergunta número 6 do Livro dos Médiuns. Espírito, médium e o encarnado que vai receber a mensagem. Tem essa estrutura básica, é fenômeno mediúnico. Não tem, é fenômeno não mediúnico. O médium pode dar comunicação estando encarnado? Pode. Mas se ele vê, se ele ouve e não transmite para ninguém, é um fenômeno não mediúnico. Ou então, se ele recebe, ele tem acesso à sua memória integral, traz o conhecimento de lá, e ele mesmo escreve a escrita direta, fenômeno não mediúnico. Agora, se o médium desdobra, o médium encarnado desdobra, está com um problema qualquer, vai numa mesa mediúnica, procura um outro médium encarnado, essa mensagem, e o doutrinador vai conversar com ele, às vezes até pensando que ele está desencarnado, fenômeno mediúnico. Porque tem a estrutura básica. Tem o médium que está desdobrado, livre do corpo, igual o desencarnado no plano espiritual. Tem o médium da mesa, encarnado, e tem o povo que vai ouvir a mensagem. Fenômeno mediúnico. Entendeu? Então, para ser mediúnico, tem que ter a estrutura básica. Pode ter dois encarnados nessa estrutura básica, mas um dos encarnados tem que estar desdobrado, o que vai dar comunicação. Entendeu? Ele vai dar comunicação. Pode ter dois encarnados, pode ser tudo encarnado. O que dá comunicação, o médio e o povo que vai receber a mensagem. Mas um É deles, muita informação, né, Rose? mas um deles que vai dar comunicação É muita informação. Estou aqui. Se você começa a pegar o teu livrinho, gente, cadê o livrinho, meu Deus do céu? Tem um livro que é Tem ótimo, que fazer um esqueminha. tem um livro que é ótimo para você entender isso. Eu estou com ele aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, Médium, quem é e quem não é, do Demétrio Pavel Bastos. Médium, quem é e quem não é. Ele traz aqui a visão de Akizakov, que é um médium russo, é um estudioso russo, que adotou a palavra animismo. Ele traz aqui a colocação dele, escritor do livro, e traz a posição de Kardec. Então, ele bota os três. O que o Akizakov vê, que foi um grande estudioso, como ele adota, Akizakov não era espírita, era um estudioso espiritualista. Ele coloca aqui ele, escritor do livro, entende que o escritor do livro ele pega um pouquinho do Akizakov e um pouquinho de Kardec. E ele apresenta também a de Kardec. Então a gente vai ler
E sempre seguir o cara. Então ele bota até um quadrinho, ele bota um fenômeno e bota um quadrinho. Aí ele bota assim, Já tem o esqueminha. ele é todo cheio de esqueminha, principalmente Ó, é Demétrio o quê? Demétrio, VPAVL, P de papai, A, V de velocidade, L de lata, com acento agudo no A. Demétrio Vel Bastos. Aqui, ó. Vê se está dando para ver, ó. Demétrio Pavel Bastos. Médio, quem é e quem não é. Então, ele no livro dele, ele apresenta, faz o quadrinho, ele apresenta o fenômeno e bota assim, posição de Akizakov. Minha posição do livro. Quando ele bota a posição do livro, é como ele entende. E posição de Kardec. O que é que você faz? Você vê o fenômeno e se preocupa só com o que Kardec falou. Fica com a posição de Kardec. Entendeu? Tem horas que ele vai seguir Kardec. Tem horas que ele vai seguir o Akizakov. E tem hora que ele vai misturar os dois. Mas você, pera lá, Kardec, o que Kardec falou? Agora, ele apresenta aqui. Kardec, ele só usa para Kardec fenômeno não mediúnico. Quando for anímico, quando ele botar a posição de Akizakov, ele vai falar fenômeno anímico, fenômeno mediúnico, anímico. Vai usar essa nomenclatura para Kardec. Vai usar essa nomenclatura também. Fenômeno mediúnico e fenômeno anímico. Para Kardec, ele vai botar apenas fenômeno mediúnico e fenômeno não mediúnico. E depois, no final do livro, a metade do livro, ele dá uns exercíciozinhos. Ele bota o esqueminha, ele escreve uma coisa, bota o esqueminha. E embaixo ele bota a resposta. Mas ele diz assim: tampa a resposta. Você lê a pergunta, vê o esqueminha e tenta responder o que é. Depois, você tira o papelzinho de cima e vê se você acertou ou errou. Ele dá o exercício, entendeu? Para você saber se você acertou ou se você errou. Aí você vai estudando e depois, daqui a pouco, você está acertando quase todas. Porque ele bota a pergunta, é um desenho, e você tem que dizer se aquele fenômeno é anímico, é mediúnico ou não mediúnico, usando a nomenclatura de Kardec. Aí depois você tira o papelzinho da resposta e vê se você acertou ou errou. Entendeu? Parece complicado, mas quando você começa a entender a estrutura básica, quando você compreende que existe uma estrutura básica, que o Hermínio aqui bateu bem nela, que foi desencarnado, ou melhor, espírito, que aí pode ser o encarnado, espírito, médium, e quem recebe a mensagem, que é o povo, aí você bota a estrutura básica na coisa, e não tem estrutura básica. Então não é fenômeno mediúnico. Que para ser tem que ter estrutura básica. Podem ser 3 encarnados da história. Quem vai receber a mensagem, o médium e quem manda a mensagem. Mas quem manda tem que estar desdobrado. Que aí ele está. Porque quando ele desdobra, ele fica igual o desencarnado. A única diferença é que ele tem cordão de prata. Mas ele está livre do corpo. Desencarnado não está livre do corpo? Ele também está. Então ele está como espírito. Como espírito. Aí você tem a estrutura básica. Aí é fenômeno mediúnico. Legal, né? Bem didático, bem legal. Agora, para você pegar isso, você tem que estar sempre estudando, Rose, né? Não esquecer o esquema. Fala, Márcia. sou eu, a Ana. Ah, falando. Por isso que, às vezes no trabalho de reunião mediúnica, às vezes parece, né, encarnado, né, trazendo mensagem. E o E, às doutrinador? vezes, até confunde a gente, né, às vezes está hospitalizado, E o né? doutrinador tem que atender esse encarnado desdobrado da mesma maneira que ele atenderia o desencarnado. Porque ele está em espírito. Não importa se está Se encarnado ou estiver não. em coma, por exemplo, um paciente em coma, ele pode também, né, se manifestar. Está o corpo dele.
aparelhos, mas ele, espírito, não está. Ele está como um desencarnado do plano espiritual, ligado pelo cordão de prata ao corpo. Mas ele está liberto. Pode ir para a mesa mediúnica, dar uma comunicação através do médium, o doutrinador vai doutriná-lo, fenômeno mediúnico. Estrutura básica. Inclusive, né, Rose, aconteceu na nossa mesa. Às vezes, muitas O vezes. meu irmão estava em coma e ele deu comunicação na nossa mesa, Fenômeno mediúnico. chamando a Dona Rose. Dona Rose, Dona Rose. E aí? Fenômeno mediúnico, entendeu? E ele não me conhecia pessoalmente. Mas, através de você, que era irmã dele, que sempre falava para ele chegou lá me chamando, né? Quando eu ia visitá-lo no CTI, eu falava para ele assim, Vitor, Mapendi 158, vai lá também é a tua casa, que ele começou a fazer uns cursos lá de Joana. Ele ia com uma amiga nossa. E eu, toda vez que ia lá, eu buzinava no ouvido dele, Vitor, Mapendi 158. E não é que ele foi? Chegou lá na espiritualidade e perguntou quem dirige a mesa. Alguém falou, é a Rose. Ele, Dona Rose, quero falar com a Dona Rose. Pronto. Conversou comigo, que eu me lembro que fui eu que conversei com ele. Fenômeno mediúnico. 3 encarnados na jogada. Ele que estava no CT em coma, o médico, se eu não me engano, foi Eloá, né? Foi Eloá, e eu, 3 encarnados. Só que ele estava. Exatamente, foi a Lulu. Então, fenômeno mediúnico. Gente, ó, semana que. Maravilhoso isso, né? Quando a gente entende, pega. Agora, sempre lembrar, estrutura básica, tá? Hoje são 27. A gente vai começar aqui, ó. Assim, ó, essas distinções me parecem fundamentais. Coloca aí 27/2/25. Essas distinções. Rosa, eu estou totalmente perdida aqui no livro. Olha, item 11 do capítulo 15, tá? É o item 11. Deixa eu ver aqui. Tá ok. Vai para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu acho que é o capítulo, parágrafo 14. Você sabe qual é o capítulo, né? Capítulo 15, psicofonia. Item 11, 4 faculdades básicas, que é psicografia, psicofonia, psicovidência e psicoaudiência. 4. Agora a gente entende o título. 4 faculdades básicas. Item 11. Lá o parágrafo 14. Márcia, achou? Essas distinções me parecem fundamentais. Não, não achei. Achou? Não. Você já achou o Eu vou item, anotar, depois eu procuro. você já achou o item 11? 4 faculdades básicas? Você veio à aula passada? Que a aula passada, hoje nós começamos no item 11. Qual o livro dela? A gente fala a página. O teu livro é o novo ou é velho? É o novo. Fala aí a É página. igual o teu. Fala a página, Denise. É, do item 11 é página. Não, querida. Aonde nós paramos? Nós paramos Página, na página página 337. 337. 237. 337. 337. Tá 337. longe. É logo aí no. Para o parágrafo. Essas distinções me parecem fundamentais. É no início. 337, achei. Achou? 337, achei. Falta achar agora. Está no início ou no final, Denise? Está no É o início. primeiro, é o primeiro parágrafo da página É o primeiro 337. parágrafo da página 337. Essas distinções. Isso. Isso. Aí mesmo. Ah, estava lá atrás.
Ô, Márcia, nós vamos começar quinta-feira que vem aí, essas decisões. Entendeu? Entendi. Dia 27, Obrigada. faz o seguinte: estuda, volta uma folha e estuda em casa todo o item 11 para você compreender. Tá bom, Rose. Aí tá lá, item 11, 4 faculdades básicas, que é a psicografia, psicofonia, psicovidência e psicoaudiência. Agora a gente entende quais são as 4, tá bom? Então, gente, ó, vamos aqui encerrando a nossa aula. Daqui a uns 10 minutinhos, tá bom, Denise? A gente começa com Primícias do Reino, que hoje eu tive que ir um pouquinho mais para a gente poder parar aqui no ponto certo. Então, vamos agradecer a Deus essa oportunidade abençoada, tá? Que nós tivemos, que eu acho que foi muito legal e a gente colocou bem a ideia. O Hermínio é espetacular, né? Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. E hoje nós temos aí a nossa palestra pública, né? Que vai tratar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7, né? Itens 1 e 2, e vai tratar do que se deve entender por pobre de espírito. 6h30, nossa palestra pública, todos são convidados.